Irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já eu quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra neste momento para o teu coração. Eu quero falar sobre oração. Nós sabemos que quando Jesus ele deu o último brado na cruz do Calvário, quando ele falou: Pai, está consumado, e em tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando um caminho se abriu para todos aqueles que se arrependem de seus pecados e se voltam para Deus pedindo seu perdão. Louvado seja Deus. Ou seja, aqueles que se derramam diante de Deus com seu espírito contrito e com seu coração aquebrantado diante de Deus, o Senhor está pronto para ouvir a oração e atender. Porque a parede de separação que havia entre o homem e Deus, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, essa parede de separação caiu por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos trazer alguns versículos bíblicos falando sobre oração. Primeiro eu quero ler Salmo capítulo 4, ou melhor, Salmo 4, versículo de número 3. Se você estiver aí na sua casa, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo esses versículos que irei trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 4, versículo de número 3. Louvado seja Deus. Que diz dessa forma: Sabei, pois que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Louvado seja Deus. Aqueles que são queridos do Senhor são aqueles que se aquebrantam diante de Deus. Aqueles que se humilham diante de Deus. E diz o escritor aos Hebreus que aquele que se humilha, Deus exalta. Esta humilhação não é aqueles que são humilhados por alguém, mas é aqueles que se humilham e se jogam aos pés do Senhor. Esses, Deus o exalta. Deus ouve a oração, Deus perdoa, Deus cura, Deus abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 65, versículo 2. Acompanhe comigo aqui. Salmo 65, versículo 2, diz dessa forma: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. O Senhor que ouve as orações do povo, diz que a ti virá toda a carne, ou todo ser humano virá a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque reconhecerão que o caminho que dá acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, a presença de Deus foi aberta por Jesus ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O véu se rasgou de alto a baixo. A cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. Se era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, né? Mas hoje não. Hoje, no Novo Testamento, esse véu se rasgou e todos aqueles que querem ouvir a voz de Deus, que querem falar com Deus, é só se jogar aos seus pés, se aquebrantar, Deus os ouvirá e atenderá. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 66, versículo 18, diz assim: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então nós vamos ver aqui que louvado seja o nome do Senhor,
nós vemos que se eu atender, ou seja, há uma condição para que Deus venha ouvir as nossas orações. O salmista está dizendo aqui no Salmo 66, versículo 18, se eu atender a iniquidade dentro do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Louvado seja Deus. Nós vamos entender porque o profeta Isaías, escrevendo lá no capítulo 59, versículo 1 e 2, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Por isso que o salmista aqui está dizendo: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 37, versículo 7. Louvado seja Deus. Salmo 37, versículo 7. Eu gosto sempre de estar ensinando. E eu gosto sempre de estar ensinando dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a minha chamada. O Senhor me chamou para que eu venha instruir o povo dentro da palavra de Deus. Salmo 37, versículo 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O que ele está dizendo aqui, o salmista, é que nós não devemos ficar preocupados, né? Se queixar porque os outros que vivem, vamos dizer assim, vivem nas orgias, vivem na iniquidade, vive nos vícios, né? Às vezes vivem na prostituição, eles prosperam, né? E nós que estamos aos pés do Senhor não prosperamos. Mas ele está dizendo aqui que nós não devemos o quê? Se preocupar com essas coisas. O salmista, ele nos aconselha que nós devemos o quê? Descansar no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Descansar no Senhor é ter a confiança nele e esperar unicamente nele. Porque o Senhor é aquele que sempre está olhando para todos nós aqui na terra, conhece a nossa vida e ele sabe o que precisamos, o que necessitamos, mas ele sabe dar o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver também aqui, Filipenses 4,6, louvado seja Deus. Filipenses 4,6 diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, olha o que é que diz aqui, Filipenses 4,6, louvado seja Deus. Filipenses 4,6, estou aqui encontrando aqui, diz dessa forma: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Ou com um coração grato a Deus, com um coração voltado para Deus. Ele está ensinando aqui que as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus com ação de graça. Ou seja, para que nós venhamos procurar o nosso Deus para recebermos algo dele, nós precisamos ir a ele com o nosso coração grato. Gratos ao Senhor, porque ele é que nos dá tudo. Tudo que temos, tudo que possuímos, é ele que nos deu. A nossa saúde, foi ele que nos deu, a nossa família, o nosso emprego e também o mais importante, a salvação que ele nos deu através do seu Filho Jesus, com o seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu falei a princípio que o caminho que dá acesso a Deus foi aberto. Todo ser humano, se quer conversar com Deus, o caminho já foi aberto por Jesus Cristo. Agora, quando eu leio uma passagem, 1 Reis, capítulo 18, a Bíblia diz que Elias ele faz um desafio com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Jezabel.
A Bíblia diz que o povo de Israel estavam distante de Deus. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. E Elias, um homem de Deus, faz um desafio. Ele pede que os Baals, que o povo que adorava Baal, não invocasse o seu Deus. Diz assim, eu vou fazer um sacrifício para o meu Deus e vocês fazem o seu sacrifício para o seu Deus. E vocês oferecem e eu também vou oferecer. Aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Foi o desafio que Elias fez para aqueles profetas de Baal. E fizeram, eles clamaram o dia todo, diz aqui no capítulo 18 de 1 Reis, e não houve resposta alguma. Elias agora é a vez dele. Ele vai chegar aqui no versículo de número 30 do capítulo 18 de 1 Reis. E então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Louvado seja Deus. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então se você está com o teu altar quebrado, foi a primeira coisa que Elias viu. O altar do Senhor estava quebrado. Então, para que as nossas orações cheguem diante de Deus, precisamos olhar, ter a percepção de Elias e ver o altar do Senhor se está quebrado. A nossa comunhão com Deus, o nosso altar pessoal com Deus, o nosso altar familiar, o nosso altar congregacional, o nosso altar profissional. Qual é o altar da tua vida que está quebrado? Neste momento eu quero dizer para você, tenha a percepção de Elias, conserte o altar e busque ao Senhor, peça a Ele o que você deseja, que o Senhor ele vai te atender se você consertar o teu altar. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para passar para todos vocês e que Deus venha abençoar todos vocês com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreva no meu canal, nos ajude, viu? A transmitir a palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tiver, vocês comente aí ao assistir o vídeo e diga, pastor, eu tenho uma dúvida disso. Pastor, ore por mim. E eu estarei aqui para atender cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.